Olá, meus queridos alunos da Central do Enem, professor Guara, mais uma vez trazendo para vocês um estudo sobre a Antiguidade Ocidental. Esta antiguidade que tem grande influência na nossa sociedade atual, a partir da filosofia, e não só da filosofia, a arquitetura, a questão da própria religião. A nossa religião cristã tem muito da religião dos helenos, a gente vai entender isso um pouco mais à frente. E hoje eu quero falar sobre a democracia ateniense com você. A sociedade de Esparta, que como nós vimos na aula anterior, era uma sociedade militarista, uma sociedade que tem alguns costumes que diferenciam de várias cidades-estados, por conta até das origens de Esparta. Os espartanos, que eram exímios guerreiros, muito conhecidos naquele tempo, as falanges espartanas eram muito temidas. Hoje eu quero discutir rapidamente com você sobre a construção e constituição da democracia em Atenas. A sociedade ateniense é uma sociedade que passa por transformações sociais e políticas muito mais do que as antigas cidades que eram contemporâneas de Atenas. Então, em Atenas, nós vamos ter a concepção de uma sociedade que fica muito mais complexa do que nas sociedades de outras cidades. Por exemplo, eu quero comparar a sociedade ateniense com a sociedade espartana. Quando você chegava em Esparta, você conseguia definir três classes de pessoas apenas. Você tinha os esparciatas, ou esparcíatas, ou espartíatas, ou espartanos, que eram os proprietários de terras, que eram os donos da cidade, que eram os guerreiros, que de 7 até 17 anos eram treinados nos campos de batalha, de 18 anos até 30 anos serviam as forças de guerra, de 30 anos até 60 anos se tornavam políticos, eram obrigados a se casarem, viravam professores nos campos de treinamento, e viviam uma vida abastada, sustentados pelo Estado, porque o Estado gerava uma forma de sobrevivência doando aos espartanos um lote de terras, e dentro desse lote de terras um conjunto de escravos chamado de ilotas. E existiam os periecos, que eram homens livres, que trabalhavam com comércio, artesanato, pequena agricultura, que ficavam na periferia de Esparta. Daí a palavra perieco, que significa os que são da periferia. O ilota é um tipo de servo do Estado, que trabalha para o Estado, que é sustentado pelo Estado, que tem a obrigação de tratar a terra para gerar sustento para o espartano, porque o espartano não trabalha a terra por ser um soldado. Mas você observa que a sociedade espartana ela pode ser estabelecida a partir de três elementos. Já a sociedade ateniense não, ela tem uma complexidade um pouco maior. Por quê? Porque a sociedade ateniense ela pode ser dividida entre os eupátridas, os grandes proprietários de terras, homens livres, bem casados, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense, proprietários de escravos também e que têm todos os direitos políticos. Em seguida vinha o georgoi, que era um pequeno proprietário que trabalhava uma terra não muito fértil, mas que apesar de ser livre não tinha participação política. Depois vinha o demiurgoi, ou demiurgo, que era um comerciante e um artesão, que também eram livres, negociavam, ganhavam recursos, sustentavam a família, tinham uma boa vida, mas não tinham participação política. Em seguida vinham os metecos, que eram estrangeiros que chegavam até a cidade, moravam do lado de fora da cidade, negociavam também, trabalhavam no artesanato, alguns conseguiam um pedaço de terra, mas esses nem direito de entrar na cidade tinham. E por fim vinham os escravos, que eram os antigos tetas, que não tinham acesso à terra, não sabiam trabalhar no comércio, não sabiam fazer nada de artesanato, só eram agricultores, mas como não tinham acesso à terra, se transformavam em escravos dos eupátridas. Essa sociedade que a gente está observando dessa maneira, ela vai passar por um processo de transformações. Esse processo de transformações, nós vamos chamar de lutas sociais dentro de Atenas. Essas lutas sociais dentro de Atenas, elas começam por volta do século 8 a.C., quando eu tenho o fortalecimento da aristocracia e o estabelecimento dos arcontes, que eram legisladores tirados da aristocracia, que defendiam os interesses da aristocracia. Ao defender esses interesses, eles vão se apropriar das terras férteis da população. E ao se apropriarem das melhores terras, eles vão desapropriar os pequenos, os mais fracos,
e esses mais fracos se tornarão escravos, né? Então eu tenho a escravidão dos camponeses desapropriados, surge a escravidão por dívidas, por exemplo, em Atenas. Esses camponeses que antes eram livres, agora são escravos. Eu tenho os pequenos proprietários que não perdem a sua terra, mas não têm condições de concorrer com o grande proprietário. Observa que a fonte de riqueza é a posse da terra. Observa que a terra, ela é, desde 10.000 a.C., quando a sociedade inventou a agricultura, ela é a principal fonte de riqueza da humanidade. E, além disso, ela é a responsável pelo estabelecimento da riqueza e da pobreza, do rico e do pobre, daquele que domina e do que é dominado. E aquilo que nós chamamos aqui na história de desigualdade social. Beleza? Então, nesse aspecto, nós temos, a partir da metade do século VII, esse grupo de atenienses se rebelando contra o Estado. E ao se rebelarem contra o Estado, eles vão formar um partido, um grupo que vai se unir e defender seus interesses. Demiurgos, Georgóis se unem. Além deles, nós temos alguns pequenos eupátridas que não têm muita influência em poder e vão formar um partido político chamado de Partido Popular. Esse Partido Popular começa a pressionar os legisladores, né, e eles então vão indicar os legisladores ou reformadores. Entre esses legisladores, nós damos destaque para um homem chamado Drácon. Drácon, ele vai ser o responsável por escrever as leis que antes eram passadas por via oral apenas. Então alguém podia inventar uma lei e dizer, não, essa lei existe desde os tempos antigos, e de repente aquela lei nunca ter existido, ele tem inventado aquilo para defender os interesses da propriedade. Então o que é que Drácon faz? Ele vai registrar as leis, então nós vamos chamar isso de leis draconianas. O principal objetivo das leis de Drácon seria limitar poderes, né? Seria também indicar punição para possíveis crimes dentro da sociedade. Depois de Drácon, nós temos Solon. Solon vem e estabelece uma série de reformas muito profundas, e entre essas reformas ele vai criar, por exemplo, a moeda. Então a moeda será criada e a moeda vai facilitar a questão da vida dos demiurgos, por exemplo, que vão deixar de fazer o comércio por troca e farão o comércio através da via monetária. Um dos grandes legisladores que nós vamos perceber aqui é um homem chamado Clístenes. Clístenes, ao tomar o poder, ele vai então estabelecer um tipo de relação política muito conhecida nos dias de hoje com o nome de democracia. Clístenes vai igualar todos os cidadãos, né? E nessa situação ele vai pegar eupátridas, demiurgos, georgóis, vai colocá-los em uma mesma colônia, estabelecendo ali um demo, ou seja, um conjunto de povos, que aí você tem um rico, você tem a classe média, você tem um pobre, por exemplo. E como eu posso dizer isso? O eupátrida, o demiurgo e o georgói. E aí nesses três, ele vai dizer, os três têm diferenças financeiras, econômicas, mas têm os mesmos direitos políticos. E aí dentro do demos será criado um conjunto de políticos, que é aquele que mora na polis. Eles vão formar uma grande assembleia chamada eclésia. Nesta assembleia todos são iguais. Não interessa se é eupátrida, se é georgóis, se é demiurgo. Ao adentrar a eclésia, são iguais perante a lei, são iguais em oportunidades. E aí são as principais características da democracia ateniense. Todo poder ao cidadão. E esse poder ao cidadão pode ser descrito em três situações. A isonomia, que é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei criada lá em Drácon, ela é para todos agora, não é só para o georgói ou o demiurgo, ela é para todos. Se um eupátrida cometer um crime, ele será condenado por esse crime. Isso foi legal. A isegoria, que é a igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. Resumindo, quando alguém falava 1 hora, ele tem alguém que é oposição a ele. Aquele cara que é oposição, quando pede a palavra, tem o mesmo direito de falar 1 hora. Olha que legal, a igualdade, não interessa se um é rico ou outro é pobre. E por fim, a isocracia, onde todos têm direito de participação no poder, principalmente depois que se instala para os cargos públicos uma remuneração. Péricles é o homem que vai estabelecer, consolidar a democracia, todo o poder dado ao cidadão. Então ele vai criar cargo público, ele vai criar obras públicas, geração de emprego, traz o pobre, paga o salário para o pobre, a sociedade então
passa a ter a ideia de circulação de moedas, o pobre recebendo salário consegue comprar, conseguindo comprar melhora a vida da família dele. E aí você tem os cidadãos tendo as mesmas oportunidades de prosperidade dentro de Atenas. A esse período nós vamos chamar de o século de ouro de Atenas ou século de Péricles. E para fechar, professor Guara, o senhor diz que todo cidadão tem esses mesmos direitos. Que sociedade bonita, que sociedade legal. Não. Só tinha direito a ser cidadão quem era, atenção, homens maiores de 18 anos, nascido de pai e mãe ateniense, não é? E que tenha uma renda mínima, tenha propriedade. Então esse passa a ser o cidadão dentro de Atenas. Então mulher está fora, estrangeiro está fora, escravo está fora. Então a democracia ateniense ela pode ser caracterizada como excludente também. Mas no sentido de que o cidadão tem que ter esses critérios, todos os que tinham esses critérios eram cidadãos. Por isso ele pode falar todo o poder aos cidadãos. Beleza? Até a próxima aula. Eu te espero lá. Tchau.